Olá, muito bom dia! Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, o eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos juntos, como todos os dias, para mais um devocional matinal. Uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E antes de iniciar, como eu faço sempre, eu peço encarecidamente que você acesse o nosso link, vá lá no meu canal do YouTube, dê sua curtida. Preciso muito aí da sua curtida. É fundamental que você dê aí a sua curtida, certo? E, além de curtir, é importante também que você veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se quiser fazer um comentário, será bem-vindo. Preciso também que você compartilhe com seus amigos e peça para que eles se inscrevam e compartilhem com outros. Como eu sempre digo, nosso objetivo é fazer com que essa palavra atinja o maior número de pessoas possíveis. E para que esse alcance seja necessário, preciso da sua ajuda. Queremos que a palavra de Deus venha em cada vida, todas as manhãs, trazendo orientação, reflexão, conforto, consolo, refrigério da parte de Deus. Nós estamos meditando na série Reflexões sobre Igreja. E hoje, na nossa nona parte, ainda usando o texto de Efésios, mais especificamente hoje a partir do versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25 até 32. Efésios 4, 25 a 32. Diz o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ontem nós falamos um pouquinho sobre esse texto, mas abordamos mais o versículo 22 a 24. Trazemos aí para vocês, ou trouxemos para você uma fórmula, que é o DRR. Despojar ou despir, renovar e revestir. Falamos que igreja é um lugar onde Deus colocou pessoas para ministrar sobre as nossas vidas, para que nos aperfeiçoemos e alcancemos a maturidade. E essa maturidade é conseguida através dos nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos horizontais, que é a unidade que Paulo trata nos 16 versículos dessa epístola do capítulo 4, e o relacionamento vertical, eu com Deus, que é santidade. Então, nessa carta, no capítulo 4, os 16 primeiros versículos, Paulo trata sobre unidade e os últimos 16 versículos sobre santidade. Então, nesse processo no corpo de Cristo como igreja, que a igreja está aqui e é a única representante de Deus, é nesse contexto de igreja que Deus trabalha no nosso caráter, na nossa vida, nos tornando cada vez mais santos e nos usando para termos unidade com o próximo. E é nesse processo que Deus vai trabalhando. E nós falamos ontem sobre essa questão de que quando a gente vem para Deus, a gente vem para a igreja, a gente vem com hábitos errôneos, com atitudes pecaminosas, e essas atitudes pecaminosas precisam ser abandonadas. Mas não basta só isso. Precisamos readquirir novos hábitos e atitudes benéficas. É aquele processo
de despir, renovar e revestir. E agora aqui, a partir do versículo 25, Paulo vai mostrar algumas atitudes que nós, como servos de Deus, como pessoas que estamos lutando para sermos maduros, tendo como padrão Jesus, algumas atitudes precisam ser abandonadas e substituídas por outras atitudes. E ele começa aqui no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, Paulo coloca uma atitude errônea, um hábito prejudicial, um pecado que precisa ser abandonado. Imediatamente, ele coloca a atitude positiva, a nossa postura correta, e diz o porquê disso. Então, ele começa dizendo que agora a pessoa que está na igreja, lutando para se tornar maduro nesses relacionamentos interpessoais de unidade e santidade, nesse processo ele precisa abandonar a mentira. E não só isso, procurar agora ter um padrão de falar a verdade. E por que precisa abandonar a mentira e falar a verdade? Ele diz, porque nós somos membros uns dos outros. Então, na vida do cristão, isso deveria ser para toda pessoa, não é só o cristão. Porque ninguém gostaria de viver com uma pessoa mentirosa. Pergunto eu para você, você gostaria de viver com uma pessoa que só está mentindo? Você nunca vai saber quando ela está dizendo a verdade, você não vai conseguir levar ela a sério. E Paulo está dizendo que essas pessoas que tinham o hábito de mentir e que agora estão na igreja, sendo tratados pelo Espírito Santo e pelos outros membros ali do corpo de Cristo, para se tornar maduro, precisa abandonar esse hábito da mentira. E substituir esse hábito prejudicial da mentira por um hábito benéfico que é falar a verdade. E ele diz o porquê? Porque somos membros uns dos outros. Se eu estou mentindo para o meu irmão, automaticamente estou mentindo para mim, porque eu sou membro do corpo. É como se um membro aqui do meu corpo, a minha mão, mentisse para o meu olho. Isso é impossível. E na igreja também deveria ser isso. Deveria ser impossível uma pessoa mentir para o outro. Na realidade, não só na igreja. Se nós tivéssemos um mundo de pessoas sinceras, teríamos uma qualidade de vida melhor. Teríamos os nossos relacionamentos muito melhores. Mas muitas pessoas vivem ainda a vida de mentira e arrumam desculpa, né? Dizem que é mentira santa. Isso não existe, não existe mentira santa. Mentira é errado, é prejudicial. E Paulo fala, você que está no corpo de Cristo, que é membro desse corpo e que está nesse processo de maturidade, abandone a mentira. Fale a verdade, está no versículo 26. Depois ele diz no 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, mais uma vez, um hábito prejudicial, o furto, o roubo. Muitas pessoas que entraram ali na igreja de Éfeso tinham esse hábito pecaminoso, esse hábito errado. E hoje também nós sabemos que roubar não é só um pecado, não é um hábito errôneo, é crime. Mas muitas pessoas ainda vivem nessa vida de querer roubar, subtrair algo do outro porque acha que é mais fácil. Você gostaria de ser roubado? Então também não roube outro. A gente sempre deve pensar, não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse por mim. E Paulo está dizendo, olha, se você tinha o hábito de roubar, abandone esse hábito. Você está num processo de maturidade. Abandone o hábito do roubo. Substitua o que ele diz aqui por trabalho. Porque aquela pessoa que para de roubar, mas não trabalha, vai viver do quê? E aí vai ser estimulado a roubar novamente. A necessidade aí vai fazer com que ele volte a roubar. Paulo fala, pare de roubar. Mas isso não é suficiente. Comece a trabalhar. E ele ainda diz o porquê. Porque além de você propiciar as suas necessidades, provisão para você, você também vai poder ajudar os outros. Paulo fala, olha, trabalhe com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja que é esse contexto de igreja que Paulo está colocando.
Quando você para de roubar, começa a trabalhar, você vai atender às suas necessidades pessoais e vai ter condições de ajudar os outros, atender às necessidades, acudir os outros. Quando você precisar também, será acudido. Então tem muito mais coisa aqui. Veja também o versículo 29, ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Algo para se abandonar. Palavra torpe, de baixo calão, né? Palavrões. A ideia aqui é de algo podre, algo que venha prejudicar os outros. Né? Quantas pessoas usam a sua boca para ferir os outros? Palavras ásperas, palavras que machucam, que ferem. Paulo fala, abandone isso. Mas isso não é só necessário. Ele fala, substitua por quê? Olha, fale unicamente aquilo que for para edificação. Aí o ato benéfico. E ele vai dizer por quê. Por quê? Porque você vai edificar a si próprio e os outros, ó, e vai transmitir graça àqueles que ouvem, né? Como é bom a gente estar do lado de pessoas que trazem palavras que edificam, palavras que nos encorajam, pessoas do bem, que vão sempre nos levar e nos elevar para cima, vão nos encorajar, vão trazer conforto e consolo, diferente daquelas pessoas negativistas que só falam coisas que nos prejudicam, que nos magoam. Então tá aí algumas coisas que Paulo trata nesse texto e mostrando que igreja é lugar disso. Muitas pessoas ficam desiludidas com a igreja, achando que igreja é lugar de perfeição. Não é. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão nesse processo de alcançar a perfeição, nesse processo de alcançar a maturidade. É um trabalhar de Deus na vida dessas pessoas que entenderam que Deus quer o melhor para a gente, que entenderam que fazemos parte de um corpo. Estamos ali coletivamente para proporcionar o bem-estar uns dos outros. E nesse processo de maturidade, tem alguns hábitos prejudiciais que precisamos abandonar e substituir por alguns hábitos benéficos. E Paulo mostra o porquê. Então essa é a palavra de Deus para você nesse dia de hoje. Deixa eu orar para você. Pai bondoso, como eu tenho feito sempre, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, pedindo que Tu venhas através do Teu Santo Espírito abençoar os Teus servos que têm assistido esse devocional. Que eles possam entender esse processo de igreja, que é a Tua agência, que foi deixada por Ti aqui na terra, como a Tua representante, com a finalidade de mudar as pessoas, para que sejam aquilo que o Senhor gostaria ali na criação, seres perfeitos. Os abençoa, Deus. Entra também com providência na vida deles, supre as necessidades e concede a eles hoje um dia abençoado. Eu te peço isso, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a sua colaboração e desejo a você um dia abençoado, um dia pleno, cheio de realizações, um dia dirigido por Deus. E pense no que eu estou falando, medite, procure mudar a sua vida para agradar a Deus e para ser uma pessoa benquista. Isso vai fazer bem para você. As pessoas vão se sentir bem do seu lado. Deus te abençoe grandemente.